Graça e paz a todos os queridos e amados. Continuando a leitura da palavra do Senhor, palavra que nos edifica, nós leremos hoje, salmodiaremos no Salmo 78. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Os que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O título do Salmo 78 é A Providência Divina na História do Seu Povo. Aqui o salmista, Asaf, ele fala que nós devemos constantemente abrir a nossa boca e ensinar os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos o que Deus, ao longo da história, da nossa própria vida, bem como da vida dos nossos antepassados, bem como na história do povo de Deus, Deus operou e Deus agiu. Nós vemos muitas dificuldades acontecendo na vida do ser humano, na vida das pessoas. Nós vemos as pessoas desistindo, se desesperando. Nós vemos as pessoas em situações difíceis, não enfrentando essas situações difíceis, porque não atentam para essas circunstâncias. Se nós de fato cumpríssemos com a exortação que o salmista aqui nos traz, a exortação que Deus nos dá, de poder falar aos nossos filhos, falar às gerações futuras, para que os nossos filhos também falem a seus filhos dos poderosos, das maravilhas e da providência de Deus. O ser humano, eles viverão constantemente sem esperança. Entendendo que a história traz ensinos extremamente importantes, mas principalmente a história testemunha o que Deus pode fazer, é isso que o salmista mostra. Ele fala que nós devemos fazer isso, falar aos nossos filhos, contar às futuras gerações, e ele vai dizer por quê, ou para que isso serve, né? E o versículo 7 ele vai dizer, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E isso deveria acontecer porque os seus pais foram uma geração obstinada, uma geração inconstante, e não foi fiel a Deus, apesar de tudo aquilo que Deus fez. O salmista ele traz aqui neste salmo toda a história do povo de Deus a partir do livramento que Deus trouxe a Israel desde a libertação do Egito até entregar Israel nas mãos de Davi, para que Davi pudesse assim pastoreá-lo com mãos firmes e com um coração segundo o Senhor. Então o salmista conta de como Deus operou na vida desse povo, livrando esse povo, fazendo jorrar água da pedra, caindo maná dos céus, comendo carne em meio ao deserto, protegendo aquele povo durante o dia com uma nuvem, protegendo do calor, à noite com a coluna de fogo, aquecendo e iluminando aquele povo em meio ao deserto.
mostrando claramente como Deus livrou-os de todos os perigos, mas esse povo constantemente se tornava ingrato, infiel, e Deus se revoltava com esse povo e muitas vezes castigava esse povo, mas continuava sustentando esse povo e cumprindo com as suas promessas, a sua promessa de levar aquele povo até a terra prometida, até Canaã. Mas esse povo, como o salmista vai dizer, de coração inconstante, desviava-se do Senhor constantemente. E então o que o salmista diz é: fale aos seus filhos tudo o que aconteceu. Mostre aos seus filhos como Deus agiu na vida dos seus pais, na vida das gerações passadas. Mesmo estas gerações, mesmo seus pais, ou muitas vezes mesmo vocês sendo infiéis, ou não indo conforme a orientação do Senhor, como Ele protegeu, como Ele graciosamente os livrou de tantos e tantos perigos, e não deixando faltar o que lhes era necessário, sustentando a cada dia. Ensine a seus filhos isso. Ensine às futuras gerações, porque quando as dificuldades vierem, eles enfrentarão essas dificuldades e entenderão que Deus continuará agindo e os livrando. Faça assim para que eles não sejam coração obstinado como foram seus pais, mas que sejam fiéis ao Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas e às guerras que virão, eles olharão para trás, saberão o que Deus fez e continuarão adiante. O versículo 9 vai dizer daqueles que não sabiam disso, daqueles que não atentavam para isso, quando o salmista vai dizer que os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Veja, embora eles tinham armas nas suas mãos, os filhos de Efraim não enfrentaram o combate e a luta, fugiram de medo. Medo, sabe por quê? Porque não sabiam o Deus que serviam, o que o Deus que eles serviam poderiam fazer, mesmo sem o arco e mesmo sem a arma. Estes que não olham para trás e não observam o que Deus já fez, certamente não têm coragem para enfrentar as lutas que virão. Que você possa olhar para trás e ver o que Deus já fez, que você possa dizer aos seus filhos o quanto Deus já fez, para que eles possam continuar de pé, enfrentando as lutas que estão vivendo e as lutas que também virão. Meus queridos e amados, confiem sempre no Senhor e na sua providência e no seu cuidado, e que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.